Bigode, é o seguinte, você viveu no Rio de Janeiro, né? Você nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio. Então você acompanhou o futebol lá desde menino até adulto. Eu queria que você comentasse aqui aqueles que você considera o seu jogo inesquecível no Maracanã. Olha, no Maracanã eu assisti vários jogos assim que eu acho que foram fantásticos, né? Teve um jogo de classificação para a Copa de 70, Brasil e Paraguai, que, se eu não me engano, é o maior público do Maracanã. Quase 200 mil, né? Quase 200 mil pessoas. O Brasil ganhou de 1-0 sofrido. Gol do Pelé. Né? Gol do Pelé, um cruzamento, se eu não me engano, do Edu. Isso. Eu não consegui nem sentar na arquibancada. Eu estava sentado no chão, no espaço entre a arquibancada e a grade, próximo ao placar. Estava lotado, não tinha lugar para ninguém. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19 ainda. Foi a Copa de 70, foi em 69, eu tinha 19. E tem um jogo que, assim, que eu achei que foi fantástico também, foi um Flamengo e Bangu 2-1, Campeonato Carioca, não era final porque era o último, mas era o último jogo, né? Não foi no último jogo, foi no último jogo do primeiro turno. O Flamengo ganhou do Bangu de 2-1, estava perdendo até os 38, 39 do segundo tempo, perdendo de 1-0, chovia muito, né? A torcida incentivando, mantendo lá o pique, né? O Mengo, que arrepia, que é uma loucura. Quem jogava o Flamengo nessa época? Jogava o Murilo na lateral direita, jogava o Silva, que veio do Corinthians, e jogava o Almir, o pernambuquinho, o Marrento. Aí, aos 38, mais ou menos 39, o Silva fez um gol 1-1. E aí lá pelos 42, 43, calculo eu, teve uma falta a favor do Flamengo na lateral da área, né? E o Murilo levantou a bola na área. O goleiro do Bangu na época era o Birajara Mota. Que era um baixinho, mas que pegava muito. E o Bangu tinha um scratch, né? O Almir pulou de peixinho, cabeceou, o Birajara foi na bola, defendeu, mas não segurou, soltou. E a bola ficou entre o Almir e o Birajara, os dois no chão. O Almir meteu a cara na lama assim, acertou a bola por cima do Birajara dentro do gol. Ficou com a cara torcidona, toda arranhada. Ele cometia desse tipo de coisa, né? Foi um jogaço. O Birajara depois queria dizer que ele teria feito o gol com a mão, mas porque eu olhasse pra cara do Almir, via que, pô, não foi a mão que ficou no chão, foi a cara que ele meteu e jogou a bola dentro do gol. Foi um jogo também que me marcou muito, né? E agora eu voltei no Maracanã novo, né? Tava falando pra você. Certo. Como é que tá esse Maracanã? Tá muito bonito, muito bem estruturado. Eu acho que ainda, por ter sido inaugurado há pouco tempo, ainda tem excesso de funcionário. Você não consegue dar 2, 3 passos sem alguém, pô, posso ajudar? Só sabe onde é que o senhor vai ficar? Ó, vai por aqui, vai por ali. Muita gente ajudando, muita gente. Eu não sei se são funcionários, se são voluntários, mas muita gente. E tá muito bonito o estádio em si. Eu fui ver um jogo à noite, o Flamengo 2-1 no Santos, no dia 12, e fui ver agora o Flamengo e Criciúma também, um senhor jogo, muito bom. A visibilidade é boa. Muito boa, de todos os pontos do estádio, muito legal. Agora eu queria que você falasse também sobre aquele timaço que o Flamengo fez aí nos anos 80, né? Ixi. Acho que não precisa nem falar mais, né? Não, você quer que eu recite ele? Falta entrada da área, vizinha quem vai bater, é o camisa 10 da Gávea. Isso aí, Zico. Bom, esse time marcou, né? Esse time marcou, foi um time que só dava alegria, né? Era um negócio de louco. Chegou a ficar 56, se eu não me engano, partidas invictas, pô.
Era um senhor time. Time com praticamente quase que todo mundo da base do Flamengo, né? O Raul aqui não era da base, o goleiro, e o ponta esquerda, o Lico também não era da base. Lico parece que veio do Paraná, né? O Lico acho que veio Atlético do Paraná, o Raul veio do Cruzeiro, tinha apelido de Vanderleia, o Raul, por causa dos cabelos louros dele e a camisa amarela. Ele preservou a camisa amarela no Flamengo? Jogou com a camisa amarela algumas vezes, sim. Jogou. Tanto que hoje o Flamengo tem uma camisa amarela de goleiro. De vez em quando o Felipe joga, né? Exatamente. De vez em quando o Felipe joga com ela. E aquele time jogava por música. Eu acho que se botasse venda em todos eles Eles continuariam jogando. Igual o futebol lá de cego, lá que bota só um guizinho na bola, eles continuavam jogando, fazendo gol. Era um time muito, 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 muito capacitado. Zico era o maestro desse time, né? Na realidade, o time tinha... O Zico era o ponto máximo, mas o Andrade e o Adílio no meio campo tocavam uma bola... Meio de campo, assim, não era um brucutus, né? Não. O Andrade era o volante de contenção, vamos chamar assim, mas o Andrade... Tinha bom passe, né? Tinha bom passe, fazia gol. No 6-0 contra o Botafogo, o sexto gol foi do Andrade. E ele jogava com a camisa 6, porque o Júnior... o Capacete jogava com a camisa 5, então o Andrade era volante, mas jogava com a meia dúzia, né? O Tita também tocava muito bem a bola, também foi um cara que... Leandro, Júnior, Moser, A zaga do Flamengo era Leandro, né? Não, o Leandro era lateral direito. Lateral direito. Depois, mais tarde, jogou de... Depois, quando o joelho dele começou a dar problema, é que ele passou para a zaga, né? Mas Marinho e Moser era a zaga, né? Então, era um timaço, Nunes lá na frente. Centroavante, né? O Nunes chegou a jogar, acho que um campeonato pelo Santa Cruz, se eu não me engano. Depois veio pro Flamengo, mas veio moleque ainda. E aí foi no Flamengo que ele teve a grande repercussão nacional, né? Um artilheiro. Eles chamavam o Nunes... Ele era meio maluco, não era? Eles chamavam o Nunes, eu tô querendo lembrar, o desvairado, era um negócio assim que eles chamavam. E o Nunes, e o Nunes fazia gol, hein? Fazia muito gol. Porque entregavam de bandeja, né? Também. Mas teve um gol contra o Atlético Mineiro que ele pegou a bola na entrada da área, foi para a linha de fundo, depois veio em direção ao gol, driblando todo mundo, deu um toquinho por cima do goleiro. Quer dizer, ele não era grosso. Mas ele tinha jeito, né? É que, comparando com os outros ali de trás, né? Então, ele era o grosso do time, exatamente. Ele era o grosso do time. Porque o resto, todo mundo chamava a bola de meu bem, ele chamava de Vossa Excelência ainda. Eu acho que era isso. Agora, você deve estar se lembrado da revolução feita pelo Cláudio Coutinho. Sim, ponto. Fala alguma coisa aí sobre a entrada desse personagem no futebol. Olha, o Coutinho, ele era assim, ele era um cara que... Ele era um visionário, né? Muitas das coisas que ele preconizava na época, do jogador polivalente, o ala, né, em vez de lateral, né? Isso começou com ele? Isso começou com ele. Isso ele que falava em ponto futuro, que tinha que jogar a bola no ponto futuro. O jogador tinha que saber que a bola ia no ponto futuro e tinha que estar lá. Ele falava isso, bastante coisa assim, né? Eu gostava muito do Coutinho. No início ele não foi muito compreendido, né? Não. A Veja o chamou de falso brilhante uma vez. Mas porque é aquele negócio, né? Ele era preparador de educação física, né? Preparador físico. Copa de 70, inclusive, né? Ele estava lá. Acho que o terceiro preparador. Exato. Ele foi ser técnico da seleção, acho que só em 78 na Argentina, se não estou enganado. 78. 78, então. Mas eu era um cara que eu acho que já tinha uma visão do futebol hoje moderno, né? Que você vê aí os grandes, os técnicos, o Pep Guardiola, esses caras aí fazem, né? Que o cara joga em várias posições, toca a bola, roda, e eu acho que... Eu me lembro que ele gostava de falar sobre tática e coisas novas, novidades. Ele foi um dos caras que acho que revolucionaram. Agora,
técnico assim, que eu achava que, da minha época até de moleque, pra mim era o Tim. Ah, o Homem dos Botões? É, Homem dos Botões. O Tim mudava o time do primeiro pro segundo tempo, que você não acreditava. Sem mexer em jogador, porque naquela época não tinha substituição. Mexia as posições, né? Mexia a posição, a forma de jogar, pô. O time que vinha mal, às vezes no primeiro tempo, levando um couro, no segundo tempo virava o jogo, era outro time. Ele só Elba de jogando Pádua nos Lima. erros. Elba de Pádua Lima, exatamente, o Tink. Tem Ele futebol. também foi técnico do Vasco há muito tempo também, né? Eu lembro dele no Fluminense. Fluminense, Eu lembro dele no Fluminense. No Vasco eu não lembro dele, não. Aliás, do Vasco eu procuro não lembrar nada. Né? Não, Agora eu vou falar o nome de alguns jogadores, eu queria que você comentasse. Júlio César, qual, o goleiro ou ponta esquerda? ponta esquerda. Isso aí o Uri Geller, o entortador. Esse eu vi uma vez no Maracanã, uma jogada assim fantástica, um drible que ele deu no cara do América. Era um senhor ponta esquerda. Pena que machucou cedo mas até hoje aparece. Ele surgiu em período entre Copas, né? Ele surgiu no período entre Copas e machucou logo. Ele machucou e ele teve um apogeu aí de 1 ano, 2 no máximo. E foi unanimidade também, né? Também, não, era o cara. Lateral do Vasco sofreu muito com ele, né? Todos eles, todos eles. Esse do América deu 2 ou 3 cacetadas nele, aí o Júnior lançou uma bola, se não me engano foi o Júnior, mandou uma bola quente, rasteira pra ele. Ele deu só um totozinho assim, o cara passou que nem uma vaca, a bola subiu, ele pegou lá na frente e foi embora. Leandro era outro, que era peixe frito. Leandro era um senhor jogador, um craque. Cara que veio lá de Cabo Frio, jogava muito. Ele chegou a jogar a Copa do Mundo? O Leandro jogou a Copa de 82. Mas 82. não como titular? Como titular. E aí na Copa de 86, quando o Renato foi cortado, ele em solidariedade abandonou a seleção. Solidário até no câncer, né? Exatamente, exatamente. Como diria lá o poeta. Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende, isso aí. E Adílio. Adílio, esse é outro craque. O moleque jogava muito. Tinha um domínio do meio campo, um toque de bola. Passava a bola, tanto o passe curto como o passe longo, muito bem. Né? Surgiu no Flamengo, surgiu junto com o Adílio na mesma época. É da base. Da base. Surgiu o Geraldo. Geraldo, que morreu? Morreu numa cirurgia de amígdalas. Fez um choque anafilático e... Estava sendo cotado para a seleção na época. Cotado, né? Sim. O Geraldo era muito bom também. Era do Flamengo também, jogava. Era um meio-campo fantástico, né, que o Flamengo tinha. E aí o Geraldo chamava o Geraldo de assobiador, né, o pessoal da rádio. Naquela época a rádio tinha muito mais penetração do que televisão, né? Década de 60, início da década de 70. João Saldanha. Esse aí ele só tem um grande defeito. Ele era botafoguense. Né? Não era rubro-negro. Roxo, né? Roxo. Conheci o João pessoalmente na praia, né? E uma coisa que eu às vezes boto nos meus e-mails, né? Que é os meus amigos. Essa é a sua marca. O João Saldanha era fantástico. E só não foi o técnico da seleção na Copa de 70 pelos vínculos dele com o PCB e os militares o general de plantão, na época, vetou ele, né? E ele deixou de ser, puxou o Zagallo. Mas o Zagallo manteve praticamente... o Zagallo cedeu a acho que 2 imposições dos militares, né, na época.
Paulo Perigoso, esse é craque. Vai parar pra dar entrevista, mas você merece. Se só parar pra dar entrevista vai tomar gol. Aliás, eu considero a minha seleção preferida é a de 69, viu? É de 69. Essa é a que eu gosto. É a do João Saldanha. Inclusive tinha uma zaga muito boa, né? Joel, Djalma Dias, a dupla de zagueiros. Aí eles impuseram, se eu não me engano, a ditadura impôs o Fontana, zagueiro do Vasco. Isso. E impôs o Roberto, se eu não me engano. Aquele... Roberto não, o Dario. Não, o Roberto foi também. O Roberto, né? Do Botafogo. Do Botafogo, exatamente. Uma loucura, né? Loucura total. O Fontana era um cara ruim, não era... Nossa, era butinudo, né? É butinudo. Ele que teve uma passagem interessante com o Pelé na década de 60, né? Década de 60, O Vasco estava ganhando 2-0 do Santos, e aí lá pelos 40 minutos ele virou pro Brito e falou assim: pô, ô Brito, não é nesse time aí que joga um neguinho, um tal de Pelé? Aí o Pelé empatou o jogo de 2-2. O juiz acabou o jogo, senão virava pra 3-2. Virava o jogo para 3-2. É isso aí, futebol tem uma história bonita. Para terminar, eu queria que você fizesse uma comparação com o futebol dos anos 60 e 70, 80 com o futebol praticado hoje. Olha, na realidade o futebol dos anos 60, 70 era um futebol mais cadenciado. Era um futebol, quer dizer, para alguns até mais bem jogado, né? Era um futebol mais tranquilo. Hoje em dia usa-se muito a força física, né? Então isso é uma coisa ruim. O que eu acho também é que naquela época o futebol, os jogadores tinham mais amor à camisa, não tinha tanta transferência. Vários jogadores surgiram no clube X, terminaram de jogar no clube X, não trocava de camisa. Hoje tem jogadores que trocam de camisa a cada 6 meses, a cada um ano, cada vez que vai lá já pega, beija o escudo, putz, isso lá. Parece que foi o Francisco Horta que começou isso aí? O Horta na época fez um troca-troca entre o Fluminense dele e o Flamengo, porque os dois times, para variar, não tinham muito a caixa, e aí ele queria movimentar, fez um troca-troca grande entre Flamengo e Fluminense. Antigamente, jogador, por exemplo, do Flamengo não jogava no Vasco, jogador do Vasco não jogava no Flamengo. Tinha isso aí, né? Hoje, pô, você pegar o Léo Moura aqui hoje, amanhã vai fazer 450 jogos para o Flamengo amanhã. Mas ele jogou no Botafogo, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, parou no Flamengo. Mas passou pelos 4 grandes do Rio. Antes isso não acontecia, né? Antes não acontecia, não. O Zico só saiu daqui, foi lá para fora e voltou. O próprio Pelé só saiu daqui, foi pro Cosmos e voltou. Ademir da Guia nunca saiu do Palmeiras. Ademir da Guia ficou no Palmeiras o tempo todo. O Júlio foi lá fora e voltou pro Flamengo, né? Mudou, né? Foi que eu falei aqui já. O Santos ganhou o jogo? Eu para mim tinha empatado. Eu lembro, posso estar enganado. Bom, é isso aí então, Bigode. Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado a você pela oportunidade.